Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula de hoje nós iremos corrigir aqui a atividade que foi abordada aqui, o tema arranjos simples, né? Arranjos simples. E no caso aqui a gente vai trabalhar as questões de 13 até 19, tá? Sempre que possível eu vou realmente trabalhar com a fórmula do arranjo simples, mas nada impede que vocês façam isso, né, façam esses cálculos através apenas do princípio multiplicativo, né? Todas essas questões na prática a gente consegue responder através do princípio multiplicativo, tá? Então a 13ª questão diz o seguinte: quantos números de 5 algarismos distintos, tá? Então sempre que estiver trabalhando aqui com arranjo, ele vai destacar que os agrupamentos que ele quer, tá? Os agrupamentos que ele quer são agrupamentos distintos, tá? Ou seja, os valores não se repetem dentro de cada agrupamento. Então a gente tem aqui, ele destacou aqui que nós temos agrupamentos distintos, tá? Formados aí com os algarismos de 1 até 9, tá? Então, como ele quer aqui 5 algarismos, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então cada um dos números que eu formar, ele vai ter essa estrutura aqui, né, de 5 algarismos. Um exemplo bem simples de um desses números seria aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? 12.345, tá? Nesse caso, o número aqui é formado por 5 algarismos e eles são distintos entre si, tá? Então são todas as características aí pertinentes a uma contagem aí através de arranjos simples, tá? Para trabalhar com arranjo simples, pessoal, eu vou precisar de dois valores, do n, tá? E do p, né? Só relembrando aqui a fórmula do arranjo. Então a gente tem aqui um arranjo aqui de n elementos tomados p a p. Então é n fatorial sobre n menos p fatorial, né? Então eu preciso aqui do n e do p. O n é a quantidade de elementos que eu tenho disponíveis, né, para utilizar aqui na minha contagem, né, no meu arranjo, né? Eu vou formar os meus agrupamentos. Então, de 1 a 9, obviamente, eu tenho n aqui igual a 9, né? E o p é a quantidade de espaços, né? A quantidade de espaços que eu vou agrupar esses 9 elementos, né? No caso aqui, como eu quero números formados por 5 algarismos, então meu p equivale a 5. Né? Então cada um dos agrupamentos vai possuir aqui 5 elementos, né, agrupados. Então jogando esses valores aqui na formulazinha do arranjo, a gente tem aqui um arranjo de 9 elementos tomados 5 a 5, tá? Ou seja, 9 fatorial sobre 9 menos 5 fatorial, né? Substituindo aqui na fórmula. A gente vai ficar aqui com 9 fatorial sobre 1 4 fatorial, tá? Então, pelas propriedades lá de fatorial que a gente viu lá na nossa última aula que a gente falou de fatorial, a gente sabe que esse 9 eu posso desenvolver ele aqui apenas até chegar no 4, né? Então 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e vezes 4 fatorial. Lembrando, pessoal, que quem perdeu a aula de fatorial, eu deixei no grupo uma videoaula onde eu explico detalhadamente, né, o que é o fatorial e todas as suas propriedades, né? Então aqui embaixo eu tenho 4 fatorial, né? Então, por que eu desenvolvi até o 4? Porque eu posso simplesmente cortar, tá bom? Então sobrou aqui 9 vezes 8 dá um 72, vezes 6 vezes 5 dá 30, vezes 7 dá um 210. No final das contas, multiplicando aqui 210 por 72, vai me dar aqui um 15.120 números, tá bom? 15.120 números é a resposta, né? Então, números de 5 algarismos distintos, utilizando os algarismos de 1 a 9, eu consigo montar aqui 15.120 números, tá? Questão 13, essa é a resposta final. A questão 14
É bem simples ela, tá? Ela diz o seguinte: de quantas maneiras 9 pessoas podem sentar-se em 3 cadeiras, tá? Então eu tenho aqui 3 cadeiras, tá? 1, 2, 3. E aí, nessas cadeiras aqui eu quero saber de quantas maneiras essas pessoas podem se sentar, né? Então, ele não falou aqui diretamente a palavra distinta, mas isso fica bem subtendido pela seguinte interpretação do problema, né? Vamos supor que entre essas 9 pessoas aqui a gente tem aqui o Paulo, né? A Maria e José, tá? Foram os nomes que vieram na minha cabeça aqui. Então, vamos supor que Paulo sente aqui nessa primeira cadeira, Maria sente nessa segunda e José sente nessa terceira, né? Então, é impossível que venha um agrupamento, 2 agrupamentos, digamos assim, com os mesmos elementos, né? Por exemplo, Paulo não pode sentar em mais de uma cadeira ao mesmo tempo, é óbvio. Então, Paulo não vai aparecer mais de uma vez, né? Então, os elementos aqui eles diferem por característica, digamos assim. E também pela ordem, por exemplo, se Paulo sentar aqui na primeira cadeira, Maria na segunda e José na terceira, é diferente de, por exemplo, Maria sentar na primeira, Paulo sentar na segunda e José sentar na terceira. Esse é outro agrupamento, ou seja, a ordem aqui importa, tá? Então, eu modificando a ordem dos elementos, eu tenho um agrupamento diferente, né? Então, isso aqui vale ao distintos lá de exemplos anteriores, tá? Então, eu só estou fazendo essa explicação para vocês entenderem que realmente isso aqui é um problema de arranjo. E se é um problema de arranjo, né, eu preciso dos valores de N e de P. N é a quantidade de elementos que eu tenho, no caso são as 9 pessoas, e P é a quantidade de possibilidades aí que eu tenho para espaços que eu tenho para agrupar esses 9 elementos, né? Na realidade eu tenho um arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3, tá? Então eu tenho aqui 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial, que no final das contas eu vou ter um 9 fatorial sobre 6 fatorial. Fiz errado, que droga. Não, fiz não. Então tenho aqui 9 fatorial sobre 6 fatorial. A gente vai desenvolver esse 9 até chegar aqui no 6, né? Então 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, tá? O 6 aqui embaixo eu posso apenas repetir, tá? Então 6 fatorial aqui embaixo, porque eu vou cortar. E aí eu vou ficar com 9 vezes 7 vezes 8, né? 9 vezes 8, 72, vezes 7, vai me dar um aqui, vai me dar aqui um 604, tá? Então, eu tenho aqui 604 maneiras diferentes que essas 9 pessoas podem se sentar em 3 cadeiras, tá? A questão 15 diz o seguinte, pessoal: quantos números de 3 algarismos sem repetição, tá? Aqui vale aqui o distintos, tá? Podemos formar com os algarismos de 1 até 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que aqui ele colocou um detalhe que eu tenho sempre que incluir o algarismo 4, tá bom? Eu tenho sempre que incluir o algarismo 4. Então é uma condição que a gente não vinha trabalhando aí nos problemas anteriores, né? A gente sabe que os números formados, eles são aqui formados por 3 algarismos, tá? Só um exemplo aqui de um agrupamento: 4, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 4, né? Número de 3 algarismos distintos, tá? E o 4 tem que ser presença aí garantida em cada um desses agrupamentos, tá? Então,
a gente vai quebrar esse problema aqui em 3 casos, tá? No primeiro caso, a gente vai ter o 4 aqui já na primeira posição, né? Que é a posição das centenas, né? Então a gente vai ter dezena e unidade. O segundo caso, a gente vai ter aqui a centena, que vão ser todos os valores, né? Com exceção do 4, que vai estar aqui na dezena, e aqui no final eu tenho a unidade, né? Que vão ser todos os valores, com exceção do 4 e do cara que estiver na centena. E no caso aqui, o terceiro caso, tá? A gente tem aqui a centena, a dezena e o 4 na unidade, tá? Então, a gente tem que fazer a contagem de maneira separada e somar. Mas, observe o seguinte, vamos fazer aqui a contagem para esse primeiro caso, tá? Primeiro caso, a gente vai fazer a contagem aqui para ele, né? É um problema de arranjo? Sim, é um problema de arranjo, porque eu tenho aqui, para os caras que sobraram, no caso aqui, 2 posições, né? 2 casas, que é a dezena e unidade, eu tenho 8 valores que eu vou agrupar, né? 1, 2, 3, de 1 a 9. Então, eu tenho 8 valores que eu tirei o 4, tá? Mas esses valores eles não podem se repetir. Então, é um problema de arranjo. Então, um arranjo aqui de 8 elementos tomados 2 a 2, tá? Se eu observar o segundo caso, vamos lá, o segundo caso, o que é que acontece aqui no segundo caso? Eu também vou ter um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2, porque, observe, eu tenho 2 casas aqui, eu tenho a centena e tenho a unidade, e também tenho 8 elementos. Então, vai ser um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. E no terceiro caso, observe que eu também vou ter um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2, porque eu tenho aqui 2 posições, que é centena e dezena, e 8 elementos, né? Excluindo o 4, que já está fixo aqui, eu tenho aqui também 8 elementos. Então, vai ser mais uma vez um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. Então, na prática, somando aqui os 3 casos, eu tenho na realidade 3 vezes o valor aqui de um arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2, ou simplesmente eu posso calcular o valor de 1 e somar com ele mesmo 2 vezes, né? Na prática é multiplicar por 3. Então, a maneira mais simples de se fazer isso aqui é 3 vezes o arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2, né? Porque ele ocorre aqui 3 vezes, tá, pessoal? Então, esse aqui vai ficar 3, que é esse cara aqui, vezes o arranjo de 8 elementos tomados 2 a 2. Então, 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 8 vezes... Isso aqui é igual a 3 vezes 8 fatorial sobre 6 fatorial, né? Então, esse 8 eu desenvolvo até chegar aqui no 6, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, porque eu já tenho um 6 fatorial aqui embaixo, que eu corto. No final das contas, o cálculo é 3 vezes 8 vezes 7, né? 8 vezes 7, 56. 3 vezes 56 vai ser igual aqui a 168, tá bom? Então, eu tenho 168 números de 3 algarismos, formado aqui pelos algarismos de 1 a 9, sem repetições, né? Onde o 4 aparece. Então, a resposta da questão 15, tá, pessoal? Questão 16. Questão 16, eu tenho aqui uma bandeira com 4 faixas horizontais, tá? Então, deixa eu fazer essa bandeira. Tô fazendo uma bandeirinha bem organizada aqui para vocês, só para a gente entender aqui como é que é essa contagem, tá? Ele não disse se as faixas tinham larguras, dimensões iguais. Vamos fazer aqui a nosso módulo.
tá? Então eu tenho aqui uma bandeira com quatro faixas, né? Na letra A ele quer saber o seguinte: quantas são as possibilidades de pintá-la com 4 cores distintas, escolhendo entre vermelho, laranja, amarelo, verde, roxo e marrom, tá? Então observe a palavrinha mágica aqui, ó, distintas, tá? Então não posso repetir, eu já sei que a ordem vai importar lá dentro do problema, mesmo porque se você observar, se eu pintar aqui de amarelo, eu vou até pintar na realidade mesmo, tá bom? Então vou pintar esse aqui de amarelo, ok? Esse cara aqui de verde, tá? Esse cara aqui de azul e esse cara aqui de roxo, tá? É uma configuração. Se eu simplesmente alterar a ordem, por exemplo, eu colocar o roxo aqui para cima, eu vou ter outra configuração de pintura, ou seja, vai ser outro tipo de pintura, tá? Então esse aqui se configura como um problema de arranjo simples, tá, pessoal? Posso utilizar a fórmula perfeitamente, tá, pessoal? Então, para utilizar a fórmula eu preciso aqui do valor de n e de um valor de p. N é a quantidade de elementos, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores, ou seja, tenho 7 cores disponíveis, né, 7 elementos disponíveis para fazer a minha contagem. E os espaços são 4, né, que é justamente onde eu vou colocar aqui os meus agrupamentos, né? Os meus 7 elementos vão ser agrupados aqui 4 a 4, né? Ou seja, é um arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4. Isso na prática equivale a 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial, que isso é 7 fatorial sobre 3 fatorial. Olha, fiquem atentos a uma coisa, por exemplo, eu posso cobrar na prova, e não é nenhuma coisa que é corriqueira, apenas até esse ponto, ou seja, eu faço essa pergunta e lá nas opções eu não tenho uma resposta numérica já calculada até o final, eu tenho apenas essa representação aqui através de fatorial, tá? Então por isso que é importante você saber utilizar aqui também a formulazinha do arranjo simples, não só o princípio multiplicativo. Poderia responder só através do princípio multiplicativo, só que eu não ia ficar com essa estrutura, né, que muitas vezes é cobrada nas provas, né? Você tem apenas a utilização da fórmula de maneira parcial, digamos assim. Então eu tenho aqui, sem responder até o final, né? Um arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4 vai ser 7 fatorial, aliás é 7, respondendo até o final aqui, pessoal, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, né? Porque na parte de baixo eu já tenho um 3 fatorial. Então eu posso simplesmente parar aqui no 3 fatorial que eu vou cortar, tá? Então 7 vezes 6 é 42, vezes 20 vai me dar aqui 840 possibilidades, digamos assim, de pintar de maneiras diferentes essa bandeira, tá? Isso aqui foi letra A, tá? Vamos fazer agora a letra B, né? O que é que a letra B diz? Quantas maneiras podemos pintar a bandeira, né? Se a condição além da condição do item A, ou seja, considerando tudo que já foi dito lá no item A, mas e de maneira que a cor amarela ela sempre esteja presente, tá? Então na realidade eu sempre vou ter um amarelo ou na primeira faixa, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta faixa, né? Então esse é um exemplo que é bem prático, que a gente quebra em casos diferentes, né? Aquela mesma situação lá anterior da questão 15, que a gente quebrou em 3 casos diferentes, né? Nesse caso aqui a gente teria que quebrar em 4 casos, né? O primeiro caso, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Onde a faixa amarela aparece aqui
no primeiro momento, aqui no segundo momento, aqui no terceiro momento e aqui nesse quarto caso, tá? Mas na prática a gente nem precisa mais fazer, né? Porque a gente vai utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou na questão anterior. Por exemplo, vamos supor apenas a faixa amarela presente aqui nessa primeira faixa, tá? A cor amarela, desculpe, presente aqui nessa primeira faixa. Então sobra para a gente aqui 6 cores que eu tenho aqui que agrupar nessas 3 faixas restantes, ou seja, vai ser um arranjo de 6 cores tomadas 3 a 3, né? Isso para um caso, mas quando eu fixar a cor amarela aqui na segunda faixa, eu também vou ter um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Quando eu fixar ele aqui nessa terceira faixa, eu vou ter outro arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3 e assim até chegar aqui na última faixa, na quarta faixa. Ou seja, essa situação ela ocorre aqui 4 vezes, tá? Uma vez para cada uma das faixas. Então, na prática, eu só preciso calcular um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3 e multiplicar por 4, porque é justamente o que vai ocorrer. Vai acontecer isso 4 vezes de maneira separadamente, digamos assim, né? Uma para cada faixa. Então, na prática, o cálculo é 4 vezes o arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Né? Então, 6 fatorial sobre 3 fatorial, isso é igual a 4 vezes 6, 5, 4 e 3 fatorial, que é o cara que eu tenho aqui embaixo. Tá? Então, 3 fatorial, corto, no final das contas vai ficar aqui 6 vezes 4, 24, vezes 5 vezes 4 vai dar um 20, né, pessoal? Então aqui vai dar aqui 480, tá bom? 480 maneiras diferentes, né? Então, se não tiver nenhuma cor fixa, que é o caso aqui de cima, a gente tem 840 maneiras, e no caso aqui a gente tendo sempre a aparição do amarelo em qualquer uma das faixas, né? A gente tem aqui 480 configurações diferentes de bandeiras, tá, pessoal? Então vamos aqui para a próxima questão, é a questão 17, tá? A questão 17 diz o seguinte: considerando todos os números de 6 algarismos distintos formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, ele pulou 5, aí 6, 7, pulou 8 e o 9. Determine quantos são pares, tá? E quantos são ímpares na letra B, né? Vamos fazer primeiro aqui a letra A, né? É parecido com o que a gente fez anterior, vamos quebrar em casos, pessoal. É o seguinte, para ele ser par, ele deve aqui terminar, vamos lá, são 6 algarismos, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele ser um número par, ou ele tem que terminar em 2, tá? Vamos aqui para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ele tem que terminar em 4. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou ele tem que terminar em 6, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? A gente vai contar o arranjo desses elementos que sobraram e aí a gente multiplica por 3, né? Que são os 3 casos que existem aqui, né? Como eu já utilizei o 2 aqui, vai sobrar para a gente aqui, lembrando que eu estou trabalhando com arranjo, porque ó, são elementos distintos, né? Números, a ordem importa, tal. Então é um arranjo, né? São características pertinentes de arranjo, né? Então eu tenho aqui agora número de 5 elementos, que foi o que sobraram, foi o que sobrou para a gente. E esses 5 elementos eles vão estar, vão ser agrupados, digamos assim, com valores pertinentes de, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desconsiderando 2, 6. Ou seja, n é igual a 6 e as possibilidades aqui são, né, os espaços que eu tenho aqui para arranjar esses 6 elementos são 5. Tá? Então, 3, que são os 3 casos, né, do 2, do 4, do 6, vezes um arranjo de 6 elementos tomados 5 a 5, né? Então vai ficar aqui 3 vezes 6 fatorial sobre 6 menos 5 fatorial, ou seja, isso é igual
fazer aqui embaixo, né? Isso é igual a 3 vezes 6 fatorial sobre 1 fatorial. Isso é igual, fazendo aqui embaixo, desenvolver todo, né, pessoal? Porque 1 fatorial não ajuda a gente aqui não. Então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Se você já sabe que o 6 fatorial é 720, beleza, né? Já sabe que já tem mais ou menos que saber esses valores aqui dos principais fatoriais, né? O 6 fatorial, desenvolvendo ele todo, é 720, né? Então a gente tem aqui 720 vezes 3, tá, pessoal? Então o resultado final aqui vai ser 2160 números pares, tá, pessoal? Números pares. Mesma estratégia eu vou utilizar para contar agora os números ímpares, né? Eu tenho, só copiando aqui, eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 eu pulei, 6, 7 e 9, né? Então tenho aqui 7 algarismos. E eu quero formar números de 6 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que agora são números ímpares, ou seja, termina com 1, 2, 3, 4, 5, 6, termina com 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, termina com 5 eu não tenho, desculpem, termina com 7. E para fechar tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, termina com 9. Na realidade eu tenho aqui, né, 4 casos idênticos, né? Então só preciso contar o primeiro e multiplico por 4, né? Que são situações que são análogas, que a gente chama, né? Observe aqui que agora, só quando eu tirei o 1, sobraram aqui para mim 6 elementos, ou seja, meu n é igual a 6 para 5 espaços, ou seja, os valores que eu vou agrupar aqui são 5 elementos de cada vez, né? Então P é igual a 5. Na prática eu tenho aqui 4, né, que são os 4 casos, vezes o arranjo aqui de 6 elementos tomados 5 a 5, que é igual a 4 vezes 6 fatorial, 6 fatorial, aqui embaixo aqui 6 menos 5, aplicando a fórmula, esse aqui é igual a 4 vezes 6 fatorial sobre 1 fatorial, né? Então aqui é 4 vezes 6 fatorial, o 1 aqui não vai ajudar em nada, que é 1, né, pessoal? 1 fatorial equivale a 1, dividir o número por 1 ele mesmo, né? Então 6 fatorial a gente já sabe que é 720, ou seja, 4 vezes 720 vai dar 2.880 números ímpares, né? No caso são 720 números a mais do que a resposta da letra A, tá bom? Então 2.880 números ímpares. 18ª questão e penúltima, a gente tem aqui a seguinte informação: considere o conjunto 01, conjunto A, né, formado pelos elementos 0, 1, 4, 5, 7 e 8, né? Utilizando os elementos desse conjunto, responda quantos números distintos podemos escrever com 5 algarismos, né? Então a letra A bem simples, números distintos, né? Número, a gente tem que considerar a ordem, ou seja, é um problema de arranjo, né? Todos são 1, 2, nesse exercício, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Nós temos aqui 6 elementos, ou seja, n é igual a 6, mas tem um detalhe, pessoal, um detalhe que vai fazer a gente fugir um pouquinho da forma do arranjo, porque como ele quer números de 5 algarismos, aqui é a estrutura do número de 5 algarismos, observe bem que se esse número começar com 0, na prática ele não vai ser um número de 5 algarismos, porque o 0 à esquerda, né, no nosso sistema de representação decimal, ele não tem valor, né? Na prática seria um número de 4 elementos, tá? Então eu vou até tirar essa informação do n. A gente vai fazer por o princípio multiplicativo, tá? Então, dos 6 elementos que eu tenho disponíveis, eu só posso utilizar aqui 5, não são 5 possibilidades, né? Porque o primeiro valor não pode ser 0. A gente viu alguns exemplos desses em sala de aula. Olhando aqui para o segundo
o segundo algarismo, né, que é o algarismo das unidades de milhar, a gente tem agora 5 possibilidades, porque o zero ele volta, né, aqui para a contagem. Aqui eu posso sim ter o zero, né? Como eu já utilizei um aqui, dos 6 sobraram 5. E aí para cá, para centena eu tenho 4, para dezena eu tenho 3 e para a unidade eu tenho 2. Ou seja, eu tenho aqui 5 vezes 5 pelo princípio multiplicativo, viu, pessoal, dessa vez. Vezes 4, vezes 3, vezes 2, tá? Então, multiplicando isso aí, que fazendo por partes aqui, 5 vezes 5 dá 25, tá bom? 3 vezes 4, 12, vezes 2 dá 24, 25 vezes 24 vai dar um 600, tá? Isso, letra A. Isso aqui pareceu mais com aqueles exemplos lá. Aliás, é um daqueles exemplos de princípio multiplicativo, né? Aqui ficou mais complicadinho da gente utilizar a fórmula do arranjo. É mais simples fazer assim, tá? Então na letra B a gente tem, dentre os números do item A, quantos são ímpares? Então a gente tem que fazer aqui a contagem agora com números ímpares. Vamos analisar dos elementos dados quantos são ímpares. Quais são ímpares? Né? Tem aqui o 1, o 5 e o 7. Tá? Então são 3 casos. Então, vamos utilizar aqui o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, né? No primeiro caso, a gente vai fazer aqui os números terminados com 1, né? Para ele ser ímpar. Então 1, 2, 3, 4, 5, terminados com 1, né? Então sobraram 5 valores dos 6, só que o 0 não pode ser utilizado aqui, então é o 4. São 4 possibilidades, né? Desconsiderando o 0. Aquela mesma situação, se eu tiver o 0 e eu não tenho um número de 5 algarismos. E para a segunda opção eu tenho 4 valores, né? Que o 0 volta para cá, para a contagem. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2, né? Então isso aqui vai ser 4 vezes 4, 16, 3 vezes 2 dá 6, 16 vezes 6, 6 vezes 6 dá 36, 6 vezes 10 dá 60, dá 96, tá, pessoal? Isso tudo vai ocorrer, já vou fazer direto, quando eu for considerar os 3 casos, ou seja, o caso onde eu tenho o 5, tá, também vai ser, a contagem vai ser 16 vezes 6, que vai dar 96. E o caso onde eu tenho aqui o 7 terminando, eu também vou ter um 16 vezes 6, né? Sempre vai ser 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2, tá? Então tem outro 96. Então na prática o cálculo é 96, o cálculo final é 96 vezes 3, tá? 90 vezes 3 dá 270 e 6 vezes 3 dá 18. 270 mais 18 vai dar aqui 288, resposta final. Ou seja, tem 288 números que são pares, né? Que atendem, que são ímpares, que atendem a essa condição, tá? Turma, a letra C, ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente tem que contar aqui caso a caso. Agora considerando aqui 4 algarismos, tá? Não mais números de 5 algarismos, mas nesses 4 algarismos, né? Considerando esses elementos aqui do conjunto A, distintos também, né? A gente tem aqui os dígitos 1 e 5 aparecendo em todos eles, tá? Então a gente tem que considerar todos os casos aonde os dígitos 1 e 5 aparecem, tá? Então vamos aqui, letra C. Vamos ver aqui um número de 4 algarismos. A gente tem que contar sempre agora com o 1 e o 5 aparecendo, tá? Como o 0 faz parte lá dos elementos que eu tenho disponíveis, né? Então dos 6 elementos sobraram 4, mas o 0 ele não pode ficar aqui, né? Senão eu não terei um número de 4 algarismos. Então dos 4 elementos eu tenho 3 para contar aqui no primeiro algarismo, né? Que é a unidade de milhar. Utilizando o 0, aliás, não utilizando o 0 aqui na primeira casa, na unidade de milhar, eu posso utilizar
na casa das centenas, né? Mas só que eu já utilizei um aqui, dos 4 ficaram 3, voltando do zero, então é 3 vezes 3, eu tenho aqui 9, tá? Isso é a situação onde aparece o 1 e o 5 nos últimos valores, tá, pessoal? Vamos considerar aqui agora, onde aparece o 1 aqui na segunda casa, né, na centena, e o 5 na casa aqui da unidade, tá, pessoal? Então, mesma situação, eu não posso ter o zero aqui, são 4 valores que sobraram, né, dos 6, porque o 1 e o 5 já estão fixos. No caso, o zero eu não posso utilizar, eu fico com 3 aqui. Já aqui na dezena eu posso utilizar, então o 3 volta, mas como eu já utilizei 1 na primeira, então o 0 volta, aliás, né? Mas como eu utilizei um valor já na primeira, ficam apenas 3. Mais uma vez eu tenho 9 possibilidades, tá? Eu também posso considerar a situação onde o 1 e o 5 aparecem nessa configuração. Eu tenho 1 aqui e o 5 aqui, tá? Mesmo caso. Então 3 valores para o primeiro e 3 valores aqui para o último. 9 números, tá? Agora eu posso deslocar esse 1 aqui para a primeira casa. Então 1, 5, e aí eu tenho esses dois espaços. Observem que agora nessa casa aqui, nesse algarismo que vai representar a centena, não tenho mais a restrição do zero, porque eu já tenho garantido que o 1 está no início, né? Então aqui eu posso ter 4 valores normalmente, dos 4 que sobraram aqui dos 6 valores, né? Tirando o 1 e o 5, vezes 3, ou seja, 4 vezes 3 dá um 12, tá, pessoal? Também posso deslocar o 5 para essa casa aqui da centena, ou seja, eu vou ficar aqui com 1, 5, e aí sobram essas duas. Não tem restrição, que pode ser usado perfeitamente, então eu tenho 4 valores, vezes 3 dá 12. Observe que eu não tenho como utilizar aqui, pessoal, a formulazinha do arranjo, né? Eu estou fazendo para o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, e depois eu vou somar, que é o princípio aditivo, tá? Então, no final das contas, eu fiquei com 3 valores 9, somando isso tudo aqui, 3 vezes 9 dá 27, tá? 3 vezes 9, 27, mais 24. Então, 27 mais 24, vamos somar esses dois caras aqui, a gente tem 1, vem pra cá 1, então vai dar aqui 51, tá bom? Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui, pessoal, só um momentinho. Pessoal, faltou um caso, que é a situação onde eu tenho aqui o 1 no início, tá? E o 5 lá no final. A gente tem as duas casas intermediárias, digamos assim, vazias, né? A contar. Então, 1 e o 5 aqui no início, né? Então, eu tenho 4 vezes 3, que vai dar um 12. Ou seja, esse 51, eu somo um 12, que vai me dar 63, né? É a resposta final? Não, porque eu considerei sempre o 1 no início, né? Antecedendo o 5, digamos assim, e obviamente o 5 depois, né? Então, eu considerar agora todos os casos substituindo, ou seja, para esse caso aqui, o caso análogo seria 5 e 1, tá? Que vai dar 9 elementos. Para esse caso aqui, o análogo seria eu substituir o 1 pelo 5 e o 5 pelo 1. Ou seja, vai ser o dobro, tá bom? Então, a resposta, na realidade, é 63 mais 63, ou 63 vezes 2, tá bom? 6, tá? 1, 2 meio, tá bom? Porque tudo isso que eu contei aqui com 1 antes do 5, eu tenho que contar com o 5 antes do 1. Na prática, isso acontece de maneira duplicada. Então, a resposta aqui da questão 18ª, da letra C da 18ª é 126, né? Observem que aqui eu não utilizei a fórmula do arranjo. Eu fiz aqui pelo princípio multiplicativo e depois pelo princípio aditivo, que eu fui somando aqui os casos, caso a caso, tá bom? E aí, para encerrar a nossa atividade um pouco longa, né? Extensa, a gente tem aqui a 19ª questão, que diz o seguinte: com os algarismos 0, 1, 2, 4 e 5,
sem os repetir, tá? Ou seja, distintos. Quantos números compreendidos entre 200 e 1000 a gente pode formar, né? Então vão ser números com 3 algarismos, pessoal, porque esses números eles vão ser maiores que 200, tá? E menores que 100. Quando eu digo entre, né, estão compreendidos entre esses valores, tá? Então o menor valor que eu posso ter aqui, pessoal, vamos verificar alguns valores aqui. Por exemplo, se eu colocar o 2, eu posso ter o 2, tá? Eu posso ter o 2, eu não posso ter o 1. Se eu colocar o 1 aqui na centena, esse número vai ser 100 alguma coisa, né? E 100 alguma coisa é menor do que 200. Então não posso ter nenhum 1, tá? E obviamente eu não posso também ter o 0, né? Porque ia ser um número aqui abaixo de 100, né? Isso é um número abaixo de 100 que não, obviamente não vai ser maior do que 200. Então o primeiro valor que eu tenho aqui é o 2, tá? O primeiro valor que eu tenho aqui é o 2. Quem é que pode ficar aqui também na centena? O 4, tá? E o 5, né? 200, 400 ou 500 eu posso ter. Ou seja, então para o 2 eu tenho aqui 3 possibilidades, tá? Aqui para o miolo, digamos assim, para a dezena, aqui para a dezena eu posso ter qualquer valor. Não tem problema se for um 0, se for um 1, um 4, um 5, qualquer valor. Ou seja, como eu já utilizei um valor aqui no início, eu vou sobrar aqui, vai sobrar aqui para a minha dezena, no caso 4 valores, né, dos 5 disponíveis. Eu tenho 0, 1, 2, 4, 5, são 5 valores, então sobram aqui 4 valores, considerando que eu já estou utilizando um desses valores aqui no início, né? Lembrando sempre, pessoal, que o problema de contagem a gente ataca sempre a resolução das restrições, né? A restrição que eu tenho aqui no início é essa, do valor não poder ser menor que 200, tá? E obviamente, como ele só tem 3 algarismos, nós estamos contando que ele vai ser menor do que 1000, tá bom, pessoal? E no final das contas, se eu tinha 4 possibilidades aqui, eu tenho 3 para o final, né? Porque do 6 eu utilizei um aqui, utilizei outro aqui, aliás, dos 5 valores eu utilizei um na primeira casa, que é a centena, utilizei outro aqui na dezena, e sobrou aqui para a unidade apenas 3 valores, ou seja, 3 vezes 4 dá 12, vezes 3 dá 36 valores, né? A solução aqui desse problema. Tá bom, pessoal? Então essa foi a correção da nossa atividade. Vocês façam toda a atividade. Eu vou deixar o link disponível no grupo para vocês enviarem a atividade. E caso tenha ficado alguma dúvida na minha explicação aqui, na segunda-feira a gente conversa presencialmente sobre essas dúvidas de vocês. Vocês fiquem à vontade para me questionar durante a aula presencial sobre qualquer dúvida, para a gente conversar de uma maneira mais detalhada. Tá bom, pessoal? Então eu desejo a todos aí um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula da segunda-feira. Tchau!